Está no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multiplataforma do eixo SP-Rio. Olá, começa agora mais um Abre Aspas, o primeiro jornal multiplataforma do eixo São Paulo-Rio. Comigo aqui nos estúdios está o Dr. Sebastião Domingues e o jornalista José Guilherme Ferreira, que me auxiliam hoje na bancada. Um bom dia, doutor. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, teleouvintes. Né? Teleouvintes, exato. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Muito bem, hoje é quarta-feira, dia 27 de junho de 2018 e há poucas horas aí para mais um confronto da seleção brasileira, dessa vez contra a Sérvia, e precisa vencer para convencer a torcida, que está um pouco desanimada com a seleção, viu? Ainda pela Copa do Mundo, a Coreia do Sul pega a Alemanha, também terá México e Suécia, e Suíça e Costa Rica. Todos os detalhes nos comentários do Ail Marques logo mais. E olha, por aqui os ministros do Supremo decidiram soltar o ex-ministro José Dirceu. Já o ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, se tornou réu na Justiça Federal de Curitiba. Ainda repercute a decisão da Câmara de flexibilizar o uso de agrotóxicos, né? A Anvisa se posicionou afirmando que tal mudança nessa legislação ameaça a proibição de agrotóxicos nocivos à saúde. E isso, de certa forma, é preocupante. Na região aqui do Vale do Paraíba, uma notícia boa e outra ruim. A boa é que o aeroporto de São José dos Campos vai retomar as operações de voos comerciais a partir de setembro. Já a ruim é que o pedágio aqui em 3 rodovias vai ter reajuste, né? A Cavalho Pinto, a Tamoios e a Dom Pedro será reajustado aí o pedágio neste domingo. A edição desta quarta-feira do Jornal Abre Aspas inicia daqui a pouco, dentro de instantes. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Abre aspas desta quarta-feira, dia 27 de junho de 2018, e a gente começa a edição de hoje repercutindo a notícia, né, da soltura do ex-ministro José Dirceu. Por 3-1, a segunda turma do Supremo Tribunal decidiu nesta terça-feira soltar o ex-ministro, condenado a 30 anos e 9 meses de prisão por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa na Operação Lava Jato. Condenado por envolvimento na Lava Jato, José Dirceu teve a pena fixada na primeira instância em 20 anos de prisão pelo juiz Sérgio Moro. O ex-ministro recorreu à segunda instância e a pena subiu, foi para 30 anos de cadeia. Por entender que o Superior Tribunal de Justiça, a terceira instância, ainda pode mudar a pena, a maioria dos ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu soltar Dirceu. Está mais do que comprovado que não há nenhuma necessidade dele ficar preso até esse caso ser resolvido. Só que a definição não foi simples e teve contestação no plenário. O único a votar para manter a prisão de Dirceu, o ministro Edson Fachin, disse que a liberdade do petista contraria a decisão do Supremo, que permite prender depois de uma decisão de segunda instância. Reputo no mínimo inconveniente que esta segunda turma produza julgamento destoante da orientação do plenário. Ministro Fachin, o meu voto se baseia na plausibilidade do recurso no que diz respeito à dosimetria fixada. Não estou contrariando o plenário. Ou seja, Toffoli argumentou que o voto dele não tem a ver com a permissão de prender depois da decisão de segunda instância, e sim com a possibilidade de mudar a pena. Mas logo depois, o ministro Ricardo Lewandowski lembrou que existem 2 ADCs, ações declaratórias de constitucionalidade pendentes na Corte, e elas podem impedir novamente a prisão depois da segunda instância. A pessoa só seria presa quando não houvesse recurso possível em nenhuma instância da Justiça. É o chamado trânsito em julgado. Não obstante já liberado o voto pelo eminente relator Marco Aurélio Mello, não se julga as ADCs 43 e 44. Isso para mim é incompreensível. Pouco antes, numa decisão parecida, o tribunal mandou soltar o ex-tesoureiro do PP, João Cláudio Genot, condenado a 9 anos de prisão, também por envolvimento nos esquemas criminosos descobertos pela Lava Jato. Ele vai aguardar em liberdade o recurso que apresentou ao Superior Tribunal de Justiça. O comentário na coluna do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Bom, você pode saber como vai um país quando todas as manchetes dos jornais tratam de assim, de não, de questões judiciais, casos de polícia.
O Poder Executivo sempre em posição defensiva, nunca na frente, nunca armando a própria jogada. Ou ele mesmo, o presidente Temer, na berlinda, sem conseguir roubar a bola, o bobo da história. O STF tem emplacado as manchetes porque temos uma justiça que gosta de aparecer em duas versões, a que prende e a que solta. Ontem foi a vez da segunda turma do tribunal liberar o ex-ministro de Lula, José Dirceu. Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski seguiram o voto do relator, ministro Dias Toffoli, que acha a pena aplicada a Dirceu muito rigorosa, dosimetria errada no entender do ministro, que não fica corado em defender um ex-patrão e um amigo. O ministro Fachin, relator da Lava Jato, foi surpreendido com a liberdade de Dirceu, não gostou da rasteira, defensor que é da prisão após condenações em segunda instância. Está enfraquecido e o STF rachado. Integrantes do Ministério Público, ouvidos pelo Estadão, acham que está em curso um movimento justamente para tirar a força da Lava Jato. Já no Senado, há gente que acha que todo o problema está nos cargos vitalícios dos ministros, uns semideuses. A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, quer limitar o mandato dos ministros do Supremo a 10 anos. Mas será que essa é a discussão? Será que isso resolve? A questão toda tem duas questões que eu acho importantes, né? Primeiro, que você falou da manchete do judiciário, o problema é que a manchete do judiciário não envolve só os crimes comuns, né? Envolve principalmente a manchete de crimes de políticos, que são quem efetivamente governam a gente, né? Segundo é que você, como leigo aqui fora do sistema, fica meio chocado, porque, na verdade, primeiro, espera-se que o STF tenha um pensamento comum, né? Segundo, espera-se que você seja julgado pela lei, mas, na verdade, as decisões saem das pessoas e cada pessoa pensa de um jeito. Para mim, que sou leigo, fica meio esquisito realmente ver que você está nas mãos, na verdade, do pensamento de pessoas que podem ter humores variáveis, né? O Supremo Tribunal invalidou a busca e a apreensão de provas que foram colhidas no apartamento funcional da senadora Gleisi Hoffmann, que é a presidente do Partido dos Trabalhadores. A medida faz parte da investigação que tinha como alvo o marido dela, o Paulo Bernardo, que é ex-ministro do Planejamento, por suposto esquema que teria desviado 100 milhões de reais por meio de fraudes no crédito consignado de servidores. Os ministros do Supremo entenderam que a ação não poderia ter sido autorizada por um magistrado de primeira instância. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, já se encontra no Brasil desde ontem, por uma agenda com o presidente Michel Temer. Entre os assuntos em pauta está a questão das crianças e adolescentes brasileiros que se encontram em abrigos lá nos Estados Unidos. Agora eles estão usando o termo abrigo, mas a gente viu as imagens ali dos jornais que são verdadeiras jaulas, né? Lógico que teve toda a questão da pressão internacional, teve uma certa mudança ali na legislação, evitando que os pais e responsáveis se separem, das crianças, mas a política ainda permanece com rigor, lá nos Estados Unidos quanto à imigração. E o governo americano já admitiu que ele não tem instalações físicas suficientes para abrigar as crianças de forma adequada, né? Nós vamos então acompanhar essa matéria sobre essa visita do Mike Pence aqui ao Brasil. Na primeira visita ao Brasil, o vice-presidente norte-americano Mike Pence assinou uma série de acordos com o país. A partir de 1º de outubro, brasileiros residentes nos Estados Unidos e norte-americanos que moram aqui vão poder somar os períodos de contribuição dos dois países para pedir aposentadoria. Outro acordo é para que a Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, possa usar a base de lançamentos de foguetes em Alcântara, no Maranhão. Também foi lançado o Fórum Permanente de Segurança Brasil-Estados Unidos, com atividades que envolvem as agências de segurança dos dois países, especialmente nas questões de combate ao crime organizado.
Foi assinado ainda um acordo sobre transporte aéreo, que vai permitir maior competição entre as empresas brasileiras e americanas e maior número de voos entre os dois países. O vice-presidente norte-americano deixou claro a exigência do governo Trump de que as fronteiras sejam respeitadas e pediu para que os imigrantes não tentem entrar ilegalmente no país. O presidente Michel Temer destacou que o caso das crianças brasileiras que foram afastadas dos pais nos Estados Unidos é uma questão sensível ao governo brasileiro. Nosso governo está pronto a colaborar no transporte dos menores brasileiros de volta ao Brasil, se esse, naturalmente, for o desejo das famílias. As autoridades dos dois países continuarão em contato sobre esse tema. As lideranças também destacaram as relações comerciais. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. No ano passado, o comércio bilateral ultrapassou 51 bilhões de reais. Os Estados Unidos são o principal destino dos produtos industrializados brasileiros. O vice-presidente Pence até tomou a iniciativa de suscitar a questão do aço e do alumínio. E nós concordamos, naturalmente, em seguir trabalhando para eliminar barreiras ao comércio entre os nossos países. Investigações da Polícia Federal apontam que o ex-deputado Márcio Junqueira representava interesses do senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, e do deputado Eduardo Fonte, no questão do silenciamento de testemunha que denunciaram um esquema de pagamento de propina a parlamentares do PP, do Partido Progressista. Márcio Junqueira foi flagrado, em uma ação controlada, repassando R$6 mil a uma testemunha, o ex-assessor dos parlamentares do Partido Progressista, que é o José Expedito Almeida Rodrigues. A Polícia Federal gravou os diálogos entre os dois durante a entrega desse dinheiro. No trecho que nós vamos ouvir agora, Junqueira orienta a testemunha no que dizer em um eventual depoimento à Polícia Federal. Ainda na conversa gravada pela Polícia Federal, o ex-deputado Márcio Junqueira fala em valores e ainda alerta a testemunha. Márcio Junqueira ainda explica ao interlocutor como comprar alguém. Se você compra alguém, você tem que comprar bem comprado, porque esse cara que se vendeu para ti, se vende para outro também. As entregas de dinheiros ocorreram nos dias 26 e 28 de fevereiro. Entre uma entrega e outra, Márcio Junqueira foi à casa do deputado Eduardo da Fonte, fato destacado aí no relatório da Polícia Federal. A defesa do ex-deputado Márcio Junqueira disse que nada do que foi apontado na denúncia corresponde à verdade. No caso desse último áudio aí sobre como comprar uma pessoa, Junqueira disse à Polícia Federal, sem citar nomes, que estava falando de relações políticas na Assembleia Legislativa de Roraima e que a frase, embora dita por ele, não condiz com o seu pensamento. O Supremo Tribunal Federal trancou uma ação penal contra o deputado estadual do PSDB, Fernando Capeza. Ele teria participação naquela chamada máfia das merendas. O parlamentar é acusado pelo Ministério Público de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia, ele teria recebido propina de uma cooperativa fornecedora de suco de laranja para escolas estaduais de São Paulo. E o dinheiro teria sido usado na sua campanha eleitoral. Na decisão, por 3-1, os ministros consideraram que não havia provas suficientes contra a Capeza e que a denúncia se baseou exclusivamente em um depoimento de um delator que, segundo a defesa, teria sido coagido pela polícia. Na prática, fica então arquivada essa ação que investiga o deputado com esse envolvimento nessa suposta participação na máfia da merenda. Cabe recurso por parte ainda do Ministério Público. Mais uma vez a gente vê como é que está o STF aí, Porque, na verdade,
foi aceito pelo Tribunal de Justiça a denúncia do Ministério Público, né? Quer dizer, o Tribunal de Justiça é composto por desembargadores, quer dizer, pessoas que têm muita experiência. E o STF alega, então, que não há provas. E aí vem de novo aquela questão da delação, né? Quer dizer, ele alega que não há provas, que é muito baseado em delação e gravações que foram colhidas nessa investigação. Quer dizer, já é a segunda vez que o STF está indicando que pode ser que só a delação para ele não seja suficiente. Se isso for verdade realmente, nós podemos entrar aí num abismo de invalidades de acusações e de um monte de gente que vai sair solta, mesmo sendo culpado. O caso da Gleisi Hoffmann foi assim. E o ex-governador do Paraná e pré-candidato ao Senado, Beto Richa, do PSDB, virou réu na Justiça Federal do Paraná ontem. A decisão é do juiz Nivaldo Brunoni, da 23ª Vara da Justiça, lá em Curitiba. A denúncia foi apresentada em junho de 2009 pelo Ministério Público Federal, quando Richa era prefeito de Curitiba. Ele é acusado de desvio de finalidade na aplicação da verba federal de R$100 mil para reformar unidades de saúde entre os anos de 2006 e 2008. Pontualmente 8 horas, intervalo rápido, na sequência tem mais informações. Jornal Abre Aspas. SP Rio Mais. Conteúdo de verdade. A Companhia Atlética quer te ajudar a cumprir as metas para esse ano de 2018. São mais de 30 modalidades de aulas por dia. Venha nos conhecer. Escolha uma atividade física que combine com sua rotina. Mantenha o corpo e mente em forma para o dia a dia. Agende uma visita. Faça uma aula experimental. Ligue 12-3904-6000. Companhia Atlética. Gente cuidando de gente. Conheça a nova loja da Unimed São José dos Campos no Center Valley Shopping. Um espaço moderno, aconchegante e com muita comodidade para melhor atendê-lo. Em nossa loja de vendas você realiza serviços como protocolo de solicitação de exames, autorização de procedimentos, solicitação de segunda via de carteirinha, emissão de segunda via de boleto e você também pode adquirir o melhor plano de saúde para a sua família e sua empresa. Venha conhecer nossa loja e desfrutar do espaço feito para você. No Center Valley Shopping Piso Vale. Fone 2012-7270. Unimed São José dos Campos. Cuidar de você. Esse é o plano. SP Rio Mais, a primeira plataforma multidigital jornalística do Vale do Paraíba. Informação com credibilidade para quem não quer fake news. Se você busca esse tipo de conteúdo, você achou o seu canal. SP Rio Mais, conteúdo de verdade. O Gogó da Ema preparou uma delícia para cada dia da semana. Quarta-feira é dia do Double Pastel. Isso mesmo, você pede um e ganha outro. Na quinta é dia do Bolinho Caipira. Compre 2 e ganhe 1. Chopp Brahma a R$ 4,99. Happy Hour do Gogó da Ema, no coração de São José dos Campos. Avenida Ademar de Barros, 1166. Telefone 12-3922-8105. Anote aí, 12-98101-2547. É o número do nosso WhatsApp. Mande sua mensagem e diz pra gente como está a situação do trânsito. Também pode fazer uma reclamação que o nosso jornalismo dá voz pra você. Ou pode só pedir uma música. O importante é estarmos conectados com você. Que o leite pasteurizado é o melhor leite, você já sabe. E agora, a Cooper tem 2 novidades. O antigo leite C Cooper agora é leite Paraíba Cooper. E o leite B Cooper agora é o leite Cooper Top. 2 novos produtos com a marca que você sempre confiou, de qualidade incontestável. Prefira sempre o melhor. E o melhor é leite pasteurizado Cooper. Jornal Abre Aspas. Retornando aqui com Abre Aspas, a edição desta quarta-feira, dia 27 de junho, já agradecendo a sua companhia, a sua audiência pelo nosso Facebook. E é claro, você acessa o spriomais.com.br, spriomais.com.br, por lá você tem acesso a todas as plataformas, né? O acesso ao nosso Instagram, Facebook e também o canal do YouTube. Por isso, participe e interaja conosco, é muito importante a sua participação. 8h04, olha, vamos saber como fica a previsão do tempo para toda a nossa região com o Caio Souza. Fala, Caio. Fala, Rodrigo Fernandes, e seguirão as condições de estabilidade no tempo
aqui na nossa região nesta sexta-feira. Mais uma vez, teremos um dia aí de céu claro, poucas nuvens, bastante sol e umidade relativa do ar baixa. Inclusive, a umidade relativa deve ficar abaixo dos 30% no período da tarde. Mais uma vez, é importante lembrar de beber bastante água. Não temos previsão de chuva para hoje e só adiantando que essas condições do tempo devem perdurar aí até o final de semana. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. Muito bem, obrigado, Caio, pelas informações. Olha, 9 em cada 10 brasileiros consideram a saúde péssima, ruim ou regular. Isso não é novidade. Isso na questão do SUS, né? É o que mostra uma pesquisa do Instituto Datafolha que foi encomendada pelo Conselho Federal de Medicina. Isso é fruto de uma política pouco sensível às reivindicações da população brasileira, de mais financiamento para o sistema, de uma melhor administração, uma melhor gerência, uma melhor competência administrativa do processo do SUS e, em síntese, um controle e avaliação ainda também inefetivo que precisa ser, sem dúvida, muito eficaz. Falta de recursos financeiros para o Sistema Único de Saúde, má gestão administrativa e operacional, falta de médicos e dificuldades em agendar consultas, exames, cirurgias e outros procedimentos estão entre os principais gargalos da saúde pública brasileira. A pesquisa revelou que os serviços médicos que apresentam maior dificuldade de acesso são atendimentos em prontos-socorros ou UPAs, consultas com médicos especialistas, atendimentos em postos de saúde e internações em leitos de UTIs. Este médico explica que, em virtude da crise econômica e do desemprego, nos últimos anos, muitos brasileiros cancelaram os planos de saúde e migraram para o SUS, que não suportou a demanda. Essa migração fez com que aumentasse a quantidade de pacientes precisando do Sistema Único de Saúde e uma quantidade pequena de hospitais e leitos durante esse período. Os dados apontam ainda que, para a maioria dos brasileiros, devem ser adotadas medidas que combatam a corrupção na área da saúde, reduzam o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias e fomentem a construção de mais postos e hospitais. Na verdade, isso aí também teria que ser regionalizado, né? Porque seguramente existem muitas diferenças na qualidade do atendimento do SUS ao longo do Brasil, né? Independente disso, é um fato concreto que quando há uma crise econômica, você tem dois fatores perversos. O primeiro é que a economia diminuindo, diminui a arrecadação de impostos, diminui o dinheiro disponível para o governo investir em tudo, inclusive na saúde. E o segundo, com o maior número de desempregados, essas pessoas perdem os convênios e você tem um grande afluxo de novos usuários para o SUS. E se você já tem um sistema deficitário, que efetivamente o SUS não consegue atender todas as demandas, é isso que dá. Realmente as pessoas estão insatisfeitas e não é à toa, né? Apesar que eu gostaria só de colocar mais uma coisinha, quer dizer, como a mídia gosta muito de explorar essa parte, até porque pronto-socorro e delegacia de polícia são lugares onde sempre você tem uma notícia para poder veicular quando você está sem notícias, o fato é que às vezes você tem, porque aconteceu um problema em Belo Horizonte, você fica achando que o SUS de São José ou do Vale do Paraíba é ruim, mesmo sendo as imagens de Belo Horizonte. Quer dizer, existe essa disseminação da má qualidade, que eu volto a dizer, eu acho que no Vale do Paraíba como um todo a situação é bem melhor do que a que está na pesquisa. Ainda falando sobre saúde, uma outra questão polêmica é a Anvisa, que, na verdade, a questão dessa flexibilização da política de agrotóxicos. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, listou riscos de 9 agrotóxicos proibidos para alertar sobre o impacto de possível mudança nessa legislação. Está em tramitação no Congresso, né, uma flexibilização maior nessa lei dos agrotóxicos. Potencial cancerígeno, desregulação dos hormônios, ativação de mutações e danos ao aparelho reprodutor são problemas provocados por 9 agrotóxicos atualmente proibidos pela agência. A Anvisa alega que a nova lei proposta estabelece que só devem ser proibidos agrotóxicos cuja avaliação apontem que eles têm risco inaceitável. Mas as 9 substâncias vetadas, usadas por elas como exemplo, são consideradas de difícil avaliação. O órgão diz que em apenas uma delas foi possível
determinar uma dose segura para o uso, mas o uso desse mesmo produto já foi considerado inaceitável em 6 países. Com a meta de desburocratizar e acelerar o registro, o novo projeto de lei concentra a aprovação no Ministério da Agricultura e prevê a liberação de registros temporários, mesmo sem a conclusão da análise de órgãos reguladores. Por isso é que a Anvisa teme, né, que até mesmo que fabricantes desses 9 produtos proibidos ou de outros com problemas similares usem essa flexibilização da lei para conseguir que eles sejam usados nas lavouras, por exemplo. Por outro lado, né, a gente sabe que hoje existe uma demora muito grande na liberação de novos produtos, chegando até 8 anos. Então, veja bem, eu tenho um produto B que eu sei que é prejudicial. Aí esse produto foi aprimorado e foi lançado um produto C que vai substituir o produto B, que é danoso. Essa demora impede também a melhoria do tratamento com os agrotóxicos. Quer dizer, o que acontece no Brasil é isso, que existe essa burocracia enorme para você liberar as coisas e você acaba atravancando tudo. Eu acho que, para mim, o bom senso, tanto na área de agrotóxicos como na área da saúde em geral, é ver o que fazem os outros países. Se determinado agrotóxico foi proibido em países que têm um sistema de controle muito bem elaborado, como os Estados Unidos, por exemplo, você automaticamente liberaria aqui, ou não, também proibiria aqui. Quer dizer, a gente fica nessa nossa pseudo-autossuficiência, né, de nós somos, nós podemos, e nós não somos e nós não podemos. Quer dizer, a gente tem que aproveitar o conhecimento que vem de países muito mais estruturados para embasar as nossas decisões por aqui. Mas tem que ficar de olho. A gente tem que ver os bons exemplos. Uma boa notícia é que o Brasil começa a aumentar o crédito e baixar os juros para agricultores familiares. Acompanhe na reportagem. Entendeu? Comigo e com a minha família, é através da comunidade lá na rua que está nos sustentando aqui, entendeu? Está nos apoiando, está financiando a nossa produção. E a roça do William é toda agroecológica, sem agrotóxicos. Tem alface, cenoura, mamão, banana. Tudo sai diretamente da pequena propriedade para a mesa de 50 famílias no Distrito Federal. É 100% melhoras, né? Tanto faz para mim como por essas famílias, né, que estão aqui investindo, né? Porque hoje elas não me pagam. Ela faz um investimento na saúde delas, né? Essa proximidade com a comunidade é uma das marcas da agricultura familiar. 70% dos produtos que chegam à mesa dos brasileiros vêm desses pequenos arranjos produtivos no campo. O setor também responde por 38% do valor bruto da produção agropecuária no país e emprega 40 milhões de pessoas. O Plano Safra da Agricultura Familiar para 2018-2019 foi anunciado pelo governo como um reconhecimento da importância do setor para a economia e a vida dos brasileiros. A colheita, que começa a ser plantada agora em julho, vai contar com 1 bilhão a mais em financiamento, totalizando 31 bilhões de reais. Os juros mais baixos do mercado. Possibilidade de usar os recursos para custeio e investimentos, como compra de sementes e máquinas. E vai ser possível financiar motocicletas para dinamizar a produção. A possibilidade do agricultor familiar poder adquirir as motocicletas irá ajudá-lo no transporte de cargas e distribuição de seus produtos. O plano ainda envolve a regularização fundiária. A meta é entregar mais 25 mil títulos de propriedade no campo neste ano. Para produzir, não basta apenas o crédito. Por essa razão, o nosso Plano Safra, que agora é plurianual, ele vai até 2020, 2018, 2019, 2020, também possui ações para conferir segurança jurídica ao produtor, com sua titulação e regularização fundiária. O governo também firmou 5 acordos de cooperação. Um deles, um convênio com a Associação Brasileira de Supermercados para ofertar produtos da agricultura familiar em gôndolas exclusivas. O presidente Michel Temer defendeu que o setor foi um dos responsáveis pela retomada econômica do país. Ela é fonte de empregos e, naturalmente, dignidade. Tem peso decisivo no abastecimento do mercado interno, põe comida na mesa de todos e
e é dos nossos maiores aliados no combate à inflação. A agricultura familiar e a agricultura também não familiar foram garantidores do PIB destes 2-3 anos. E a agricultura familiar pode ser também uma ajuda na solução do problema anterior, né? Porque na familiar você pode usar menos agrotóxico, fazer uma agricultura orgânica que vai ter reflexo na saúde de todo mundo, né? 8h15, vamos aos indicadores econômicos, falando aqui sobre a cotação. Na sua tela agora você vê a cotação. O dólar ele encerrou em alta de 0,53%, cotado a R$ 3,79. O dólar turismo encerrou também em alta, né? R$ 4,10, né? R$ 4,0,1, cotado também essa alta de 0,10%. E a Bovespa encerrou o pregão também em alta de 0,64%. Bom, nós vamos para um breve intervalo. Na sequência, nós temos informações aqui da nossa região, no eixo São Paulo-Rio, e também notícias do esporte e da Copa do Mundo. Jornal Abre Aspas. SP Rio Mais. Conteúdo de verdade. Ofício das Palavras, com Mei Parreira. Se esforçar demais para ter uma primeira frase brilhante para o início de um conto ou de um romance pode ser um verdadeiro bloqueio criativo. Uma boa opção para esse momento de desafio é fazer um diário. Mesmo que seja por poucos minutos, essas breves anotações podem semear uma espécie de confissão pessoal. Há que se dar voo à pena, sem pensar em estilo ou qualidade artística. A anotação diária não tem por que ser um apontamento minucioso do acontecido durante o dia. Bastará deixarmos na página uma imagem, uma recordação, um incidente, um tema de debate ou uma conversa. É melhor escrever o que vem à mente. E como essas linhas terão uma leitura pessoal, você pode ser completamente sincero, sem se preocupar com perfeição de estilo. No nosso bloco de notas, nós podemos deixar uma impressão, um pensamento instantâneo que sabemos que não vai se repetir. Esses vibrantes instantes iluminados podem ser a essência de nossa observação. Mas, por favor, nada de forçar esses instantes, porque é um grave erro escrever com a cabeça cansada. Aqui é Mei Parreira para SP Rio FM, a rádio que viaja com você. O Bar Gogó da Ema não para de trazer novidades. Agora o Gogó da Ema tem delivery. Isso mesmo. Os salgadinhos, a feijoada e o filé parmegiana, marca registrada do Gogó, na sua casa. Bar Gogó da Ema. Agora é delivery. Você pede e nós entregamos na sua casa. Quintas e sextas, das 17 às 22h30. Sábados, das 11h30 às 22h30. E domingos, das 11h30 às 15 horas. Liga e peça. 12 3922 8105. 12 39228105. Acesse bargogodaema.com.br. Jornal Abre Aspas. Retornando aqui com o Abre Aspas, nesta quarta-feira, dia 27 de junho, e com você participando e interagindo comigo. Aliás, já acessou o sprriomais.com.br, lá tem conteúdo, lá você consegue acompanhar também as outras transmissões do Abre Aspas e também as colunas semanais. Por isso, vá lá, acompanhe o nosso conteúdo, se informe e interaja conosco, a sua participação é muito importante, tá ok? sprriomais.com.br. Olha, eu vou colocar aqui agora as informações regionais, tá? A gente já vai começar com o destaque regional, até porque uma boa notícia aqui para a região, né? Pelo menos para quem utiliza-se muito de aviões, também falando da ociosidade que estava o aeroporto de São José dos Campos, a Companhia Aérea Azul vai retomar a operação de voos comerciais aqui no aeroporto de São José a partir do dia 3 de setembro. O aeroporto estava ocioso desde 2016, quando a TAM, atual Latam, suspendeu as atividades na cidade. Os voos serão regulares, né, sendo, segundo a empresa, 10 voos semanais para o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. E a partir dali, claro, tem conexão com outras, né, com outras cidades, enfim. As passagens em aeronaves de 70 assentos começam a ser vendidas em até 10 dias.
O aeroporto de São José dos Campos tem capacidade para receber 2.700.000 passageiros por ano. O espaço foi reformado em 2013 em uma obra que teve investimento de 16 milhões de reais. E a informação que deram ontem é que o prejuízo desse aeroporto em 2017 foi de 22 milhões de reais, quer dizer, mais do que ele custou para construir. Parado, o fato é que existe alguma coisa aí, uma cabeça de burro enterrada nesse aeroporto aí, algum mistério que faz com que ele não decole, né? Agora, vai depender do preço também, né, Rodrigo? Porque se a passagem for muito cara, vai continuar compensando ir para Guarulhos para pegar o avião lá, né? Sim. Olha, novos dados oficiais divulgados pelo governo estadual apontam que a RM Vale teve queda nos principais índices criminais em 2018, apesar de liderar ainda disparadamente aí o ranking de violência no território paulista. Entre janeiro e maio, o Vale do Paraíba registrou 140 vítimas de homicídio. O número é 0,7% menor do que o acumulado nesse mesmo período do ano anterior. Apesar dessa redução, a RM Vale ainda é a única do interior a ultrapassar a marca de 100 mortes por homicídio em 2018. Em números absolutos, o Vale só é ultrapassado pela capital e pela Grande São Paulo. Na capital, foram 310 homicídios e 297 vítimas na Grande São Paulo. Essa história de vocês, a mídia em geral, aliás, a própria Secretaria de Segurança Pública divulga números absolutos, né? Mas esses números sempre têm que ser relativos, né? Porque você tem que ver quantas pessoas morreram em relação à população da cidade. Quer dizer, você nunca vai ter 30 homicídios em Paraibuna, espero que nunca tenha, né? Mas pode ser uma coisa comum em São José dos Campos. Isso não quer dizer que Paraibuna seja mais ou menos violenta que São José, né? A queda nos Estados Unidos de um avião A-29 Super Tucano, que é fabricado aqui pela Embraer, pode atrapalhar a aeronave na seleção do governo americano para adotar um avião leve de ataque e reconhecimento. O acidente ocorreu na última sexta-feira, durante testes com a aeronave na base lá no Novo México. A causa do acidente ainda está sob investigação. Em 2014, né, esse Super Tucano, outros 20 Super Tucanos foram comprados pelos Estados Unidos para integrar a Força Aérea do Afeganistão. E no ano passado, um desses aviões sofreu também uma falha de potência do motor e caiu na Geórgia. Os dois acidentes podem atrapalhar, né, esses planos da Embraer em vencer a seleção lá nos Estados Unidos. É só lembrando que, na verdade, problema de motor não é problema da Embraer necessariamente, né? Pode ser problema do fabricante da turbina, né? A cada 4 consultas marcadas na rede municipal de saúde de São José, com médicos especialistas, em uma consulta o paciente não comparece. Essa é uma informação dada em uma entrevista que o secretário de saúde, né, o Oswaldo Uruta, deu ao jornal O Vale. Segundo o secretário, por mês são ofertadas 16.500 consultas. Em mais de 4.000 delas, o paciente não comparece. A Secretaria de Saúde alega que o número alto de falta de pacientes foi o responsável pela queda de mais de 43 mil consultas médicas em 2017, no comparativo com 2016, que foi o último ano da gestão do PT. Isso também acontece na rede privada. Na rede privada, a diferença é que eu, por exemplo, peço para minha secretária ou por WhatsApp ou por telefone confirmar as consultas. As pessoas esquecem, têm outros compromissos. É uma perda muito grande e, em algum momento, vai ter que ser necessário um sistema de confirmação ou um sistema de penalização. Quer dizer, você informatizando tudo, como hoje está quase tudo informatizado na prefeitura, você vai penalizar a pessoa que faltou sem avisar, né? Colocando ela mais para trás na fila ou não dando prioridade na marcação da nova consulta, porque se ela perdeu uma consulta, ela não pode ter prioridade na marcação de uma segunda consulta que ela não foi, né? Quem falta está prejudicando uma outra pessoa, não é isso? E provavelmente essa vai sair reclamando que a saúde é ruim porque está faltando consulta, né? A Queiroz Galvão assinou na tarde de ontem o contrato com a Prefeitura de São José para a construção da Ponte Estaiada. A empresa assume o projeto depois que a primeira colocada na licitação foi desclassificada. Com a mudança, a obra passou a custar R$ 48.500.000, ou R$ 1.700.000 a mais que a oferta feita pelo consórcio Paulitec Cidade, que acabou perdendo a licitação. A Ponte Estaiada sobre a rotatória ali do Colinas, batizada pelo governo de Arco da Inovação, será construída entre as avenidas São João e Jorge Zarur. O empreendimento é a aposta, né, da administração atual para desafogar o trânsito naquela região, por onde trafegam 180 mil veículos por dia.
A partir dessa assinatura do contrato, a Queiroz Galvão tem 14 meses para concluir a obra. A empreiteira informou que está apta a fechar contratos com o governo federal e que não tem nenhum impedimento para contrato com a Prefeitura de São José dos Campos. Essa questão de trânsito é complicada porque é o seguinte, né? Você sempre elimina um gargalo, mas quando você elimina um gargalo, você aumenta o fluxo. Você aumentando o fluxo, você transfere esse gargalo para outro lugar, né? Vamos ver como é que vai ficar a questão da linha de Moura, se ela vai ser duplicada, para melhorar também o acesso à Urbanova, né? Visualmente vai ficar bonito, agora vamos ver. Vai ser um cartão postal, quer dizer, todos os críticos dessa ponte hoje, com certeza, vão tirar fotografias nela para mostrar para os amigos e familiares depois. Uma notícia não tão boa assim, né? A tarifa do pedágio nas rodovias Cavalho Pinto, Dom Pedro I e Tamoios vai ser reajustada em 2,85% a partir da 0 hora de domingo, dia 1º. Na Ayrton Senna, na região de Itaquaquecetuba, fica de R$ 3,60 para R$ 3,70. Já na região de Guararema, sai de R$ 3,40 para R$ 3,50. Na Cavalho Pinto, o pedágio de São José sobe de R$ 3,40 para R$ 3,50. E o maior aumento está registrado em Caçapava, né, de R$ 2,60 para R$ 3,50. Na Dom Pedro I, o reajuste acontece nas duas praças de pedágio. Em Garatá passa de R$ 8,90 para R$ 9,10. E na região de Atibaia, de R$ 7 para R$ 7,20. Na Tamoios, também há reajuste nas duas praças. Em Jambeiro, sobe de R$ 3,60. R$ 3,70, né, atualmente, para R$ 3,80, e na de Paraibuna sobe de R$ 6,50 para R$ 6,70. São alguns centavos, mas acaba pesando no final das contas para o motorista. O problema é que o pedágio em São Paulo ele já é tradicionalmente caro, né? Realmente pesa para todo mundo, né? Muito bem, nós estamos já agora em clima de Copa do Mundo. Aí o Marcos já está comigo, porque hoje tem seleção brasileira em campo, né? E, além de vencer, precisa convencer. Eu não sei, pelo menos a gente está animado com a Copa, os jogos estão sendo bem, né? Toda essa interação dos jogos, enfim, é legal você acompanhar a Copa do Mundo. Agora, com relação à seleção brasileira, não está assim tão animado assim. Eu quero saber a opinião do Ail Marques. Ail Marques, muito bom dia para você, Ail. O seu ânimo também está alto para esse jogo aí, da seleção? Muito bom dia, Rodrigo e ouvintes da SP Rio. Olha, Rodrigo, sempre muito animado. Eu sempre sou muito otimista com relação ao Brasil e já estou com a minha indumentária, inclusive, aqui. Já estou de verde e amarelo, preparado para o confronto das 3 da tarde. O Brasil precisará vencer a Sérvia para ser o primeiro do grupo. Caso a Suíça também vença a Costa Rica, o que é o mais provável. Mas o Brasil enfrentará muita dificuldade, viu? Não só pela qualidade da equipe sérvia, mas também por conta da retranca que deverá ser implantada. Muitos dizem que por conta da Sérvia precisar vencer, ela vai ter que sair para o jogo. Mas eu não acredito tanto, porque se sair para o jogo, vai facilitar a vida do Brasil. Ontem, durante a sua entrevista coletiva, o Tite disse, eles são mais altos, em média 10 centímetros mais alto cada jogador. A média da seleção brasileira, 1,78. A média da Sérvia, 1,88. Mas o próprio Tite disse, muito alto, levam vantagem em cima, mas podem perder em outra questão. Ou seja, o Brasil mais ágil, mais rápido, pode ter mais facilidades. Não acredito que tenhamos essa facilidade toda, mas acredito sim que o Brasil consiga vencer. E eu acho que teremos aí a melhor partida do Neymar até aqui na Copa do Mundo. A primeira dele foi pífia. A segunda ele deu uma melhorada, mas continuou caindo. Nessa eu espero que ele fique mais de pé e seja aí o que o Messi foi ontem para a Argentina. Mas vamos focar no Brasil. O Brasil joga às 3 da tarde em Moscou, no estádio do Spartak, não será no Luzhniki, será no estádio do Spartak, às 3 da tarde, e já tem aí a confirmação da seleção, inclusive com críticas do Kolarov, o capitão da equipe sérvia, de que o Tite, adiantando a seleção, pode estar desdenhando aí da equipe sérvia, o que na verdade ele não sabe da informação correta. O Tite, durante toda a Copa do Mundo, trouxe a seleção no dia anterior e divulgou para todo mundo sem nenhum problema. É uma vantagem por um lado, é uma desvantagem por outro, mas isso aí é uma questão do Tite, ele é o técnico da seleção. Alisson, Fagner, Miranda, que será o capitão, Thiago Silva e Marcelo, Casemiro, Paulinho, Coutinho, William, Neymar e Gabriel Jesus. Perdemos o Douglas Costa por conta da contusão, mas há uma outra possibilidade que se abre. O Firmino pode ser
escalado no segundo tempo da partida, no lugar do Gabriel Jesus, que seria deslocado para a posição do William, que se não melhorar, perde a vaga na seleção brasileira. É o primeiro da lista a sair, viu? É o William e o próprio Paulinho, que não vem jogando bem. Mas ontem o Tite disse que não poderia, nesse momento, abrir mão dos dois, por conta da importância deles para o grupo. Bem, vamos lá. O Brasil, com empate ou vitória, se classifica. A Suíça, que tem melhor, a Suíça que está mais em vantagem aí, né? Porque ela pode empatar, pode ganhar, ou mesmo perdendo ela pode se classificar. Porque se o Brasil vencer a Sérvia, a Suíça pode até perder para Costa Rica, que estará classificado. A Sérvia só se classifica em caso de vitória. Se ela vencer, ela estará classificada. A Costa Rica já está eliminada. No grupo F, um pouco mais cedo, viu, Rodrigo? Teremos às 11 horas México e Suécia, Alemanha e Coreia do Sul. Vamos só para pontuar dentro do grupo. O México se classifica com empate ou vitória. A Alemanha com vitória e até mesmo com empate, desde que o México vença a Suécia. E a Suécia com empate ou vitória também. Aí no caso de empate, caso a Alemanha perca para a Coreia. E a Coreia só se classifica se vencer a Alemanha e a Suécia perder para o México. E ainda tem a questão do saldo. A Coreia precisaria fazer 2 gols, ou no caso de vencer por 1-0, a Suécia perder por 2 gols de diferença para o México. Já estão definidas algumas partidas das oitavas de final. Sábado às 11 horas tem França e Argentina. A Argentina que ontem venceu a Nigéria por 2-1 com um golaço do Lionel Messi, com o Rojo fazendo um gol surpreendente, com muita emoção, com o sangue no rosto do Mascherano, como gosta o argentino, e com o Maradona passando mal na tribuna, né? Fazendo caras e bocas, me lembrando a Copa de 1994, quando ele fez caras e bocas e acabou sendo pego no exame antidoping. Ele realmente não estava bem ontem, viu? Não sei como foi a noite dele, como foi, mas ele estava mal ontem, viu? Estava muito mal, e dando maus exemplos ontem com o dedinho do meio lá durante a partida entre Argentina e Nigéria. Bem, problema da França, que empatou em 0-0 com a Dinamarca ontem, saiu vaiada de campo e vai pegar a Argentina. 11 horas da manhã no sábado. Às 3 da tarde, Uruguai e Portugal em Sochi. No domingo, 11 horas da manhã, já tem Espanha e Rússia no Luzhniki, em Moscou. Às 3 da tarde, Croácia e Dinamarca em Nizhny Novgorod. Na segunda-feira, se o Brasil for o primeiro, joga às 11 horas da manhã contra o segundo do grupo F. Se o Brasil for o segundo, ele enfrenta o primeiro do F na terça-feira, às 11 da manhã, em São Petersburgo. Bem, só lembrando que pelo grupo C ontem tivemos Dinamarca 0, França 0, a Austrália perdeu para o Peru 2-0, com um choro do Cueva no final, ou seja, ontem as duas principais torcidas, as mais carismáticas da Copa, foram embora, né? Melhor, se despediram da Copa, mas os torcedores devem ficar. A torcida do Peru e a torcida da Islândia. Bem, ontem teve choro do Cueva, porque aquele gol de pênalti que ele perdeu contra a Dinamarca poderia ter dado a classificação ao Peru para as oitavas de final, caso o jogo tivesse terminado empatado. O Peru com os 2-0 de ontem estaria no lugar da Dinamarca e enfrentaria a Croácia às 3 da tarde no domingo pelas oitavas de final. Mas o Si não entrou em campo, o Peru está fora da Copa. Só para a gente ter uma ideia, já temos aí, olha, a classificação de 10 times: Rússia, Uruguai, Portugal, Espanha, França, Dinamarca, Croácia, Argentina, Inglaterra e Bélgica. E já temos 12 eliminados: Egito e Arábia, Irã e Marrocos, Peru e Austrália, Nigéria e Islândia, Costa Rica, Tunísia e Panamá e Polônia. São 10 times agora brigando por 6 vagas entre hoje e amanhã. E o critério de desempate é saldo de gols, gols a favor e confronto direto dentro do grupo. E uma última nota, viu, Rodrigo? Ontem, o Topos Congress Hotel em Rostov-on-Don, onde o Brasil fez a primeira partida contra a Suíça e empatou em 1-1, foi evacuado por uma ameaça de bomba, segundo a agência Reuters, e confirmado ontem à noite pelo Sport TV para o Brasil, inclusive com alguns jornalistas que estão hospedados lá em Rostov-on-Don, acompanhando os testes naquela sede. Funcionários e testemunhas confirmaram que todo o hotel foi evacuado por ameaça de bomba. É o segundo caso, nada grave até agora, assim, ou melhor, nada gravíssimo até agora, mas é o segundo caso já registrado na Copa do Mundo. Tivemos o caso do taxista, que acabou invadindo e atropelando 7. Uma ainda permanece em estado grave no hospital e, nesse caso, temos aí o segundo caso. Mas ontem nada explodiu, não teve nenhum problema registrado
pela Rússia além disso. E também não ficaremos sabendo de muito mais coisa por conta da política russa. Bem, era o que nós tínhamos, viu, Rodrigo? Lembrando que eu acredito que o Brasil vença a Sérvia hoje por pelo menos 3-0. Muito bem, Ail. Obrigado aí pela participação. O Ail está otimista. A gente tem que ser otimista, né? Brasil, mas... No final das contas, vamos confirmar somente os jogos aqui. E daqui a pouco eu quero o pitaquinho de vocês aí, a aposta, o bolão. Vamos fazer um bolão sem valer nada, né? Mas tá bom. 11 horas da manhã, logo mais, tem Coreia do Sul e Alemanha, e México e Suécia, como eu comentou. E a Sérvia e Brasil disputam o jogo aí, entram em campo às 3 da tarde. O Zé Guilherme, ele acertou a aposta na última partida. Cravou 2-0 e, aliás, no último lá, no finalzinho ali, o Neymar fez o gol e você conseguiu acertar o bolão, né? Já ganhou, já recebeu o prêmio direitinho, né, do nosso jornal. Qual que é a aposta agora, Zé? Eu vou de 3-1. 3-1. E aí, doutor? Pior que o meu palpite é o mesmo, viu? Eu também acho que vai ser 3-1, rapaz. Vocês dividem. Vai ser um jogo nervoso, a gente divide. Racha meia-meia. Sem problema. O prêmio da SP Rio Mais aqui. Perfeito. Muito bem, obrigado, viu? Obrigado pela participação. Zé, mais uma vez, por estar conosco aqui. Um bom dia, uma ótima semana para ti. A gente retorna amanhã juntos, né? Amanhã. E, doutor, obrigado mais uma vez por compor a bancada e uma ótima semana para o senhor. Bom dia, até semana que vem. E a você, amigo, que acompanhou a transmissão, muito obrigado. Lembrando que esse conteúdo está lá no spriomais.com.br. Uma ótima quarta-feira e até amanhã. Jornal Abre Aspas.